Olá, falaremos agora da espectrometria de absorção e emissão atômica. Falaremos agora, de um modo geral, sobre as duas, a de absorção e a emissão atômica, no que se tange, né, é, as duas ao mesmo tempo. Então, qual é a relevância da espectrometria de absorção e emissão atômica? É usada para a determinação qualitativa ou quantitativa de mais de 70 elementos, aqueles, por exemplo, presentes na tabela periódica. Geralmente, os métodos de espectrometria atômica podem detectar pequenas quantidades, que são representadas por concentrações na faixa de ppm, que são parte por milhão, né? Parte por milhão do soluto com relação ao volume da solução, né? Ou até mesmo parte por trilhão, ainda quantidade ainda muito menor. E, em alguns casos, concentrações ainda menores. A determinação espectroscópica de espécies atômicas pode ser feita apenas no meio gasoso, pelo qual um átomo individual ou íons elementares, né, são bem separados uns dos outros. Logo, a primeira etapa em toda a espectrometria atômica é a atomização, que é um processo pelo qual uma amostra é volatilizada e decomposta de modo a produzir átomos e íons na fase gasosa. Então, a atomização é um processo crítico, importante na espectrometria atômica. Depois que você tem o átomo, por meio desse processo de atomização, é que você vai investigar se a espectrometria, baseada no seu interesse, vai ser de absorção atômica ou focada na emissão atômica. Relevância. Temos aqui nessa tabela a classificação e lista de vários métodos usados nessa espectrometria. Quais são? Nós temos então os métodos de atomização, né, utilizados na espectrometria atômica de um modo geral, seja absorção ou emissão. Temos a temperatura, o tipo de espectrometria, né, ou seja, a temperatura típica de atomização, tipos de espectrometria, e o nome comum e a abreviação. Então vamos lá. Nós temos os métodos de atomização. Primeiro, método de plasma acoplado individualmente. A temperatura típica onde ocorre a atomização é de 6.000 a 8.000 graus Celsius. Os tipos de espectrometria, nesse caso, são apenas de emissão. Então, ela é chamada de plasma acoplado indutivamente. Atenção a essa sigla, ICP, que vem do inglês. Tá? Então, ela é chamada de plasma acoplado indutivamente, onde o plasma é o atomizador. Vai ser a entidade, né, a coisa usada, que é o plasma, para fazer o processo de atomização. Temos o outro método, que é o de chama, né? A sua temperatura ela é bem menor, né? Seu alcance de 1.700 a 3.150. E os tipos de espectrometria atrelados são absorção e emissão. A fluorescência também, mas a gente não vai comentar. Absorção e emissão, onde nós teremos a espectrometria de absorção atômica e de emissão atômica. Então, com a chama você consegue contemplar tanto no processo de absorção, tanto o processo de emissão atômica ou de absorção atômica. O plasma já foca, ele já permite apenas o processo de espectrometria de emissão atômica. Os métodos de plasma acoplado indutivamente e de chamas são os mais usados. Logo, há outros métodos. Origens dos espectros atômicos. Uma vez a amostra convertida em átomos ou íons gasosos, vários tipos de espectrometrias podem ser realizados. Temos o espectro de emissão, né? Como a gente já viu. Em espectrometria de emissão atômica, átomos do analito são excitados por calor ou energia elétrica. A energia é usualmente suprimida por um plasma, uma chama, uma descarga de baixa pressão ou por um laser de alta potência. Antes dos átomos de sódio, por exemplo, serem excitados, eles estão no seu estado fundamental, que é aquele que é, digamos assim, o estado mais estável. A transição para o seu estado fundamental é chamada de transição de ressonância, quando ele volta, né? E a linha espectral resultante é a chamada de linha de ressonância, que é essa linha que está voltando. Então, se você tem aqui, por exemplo, né, um diagrama de níveis de energia
do átomo de sódio, Na, né, sódio. Então nós temos os níveis atômicos 3s, 3p, 4p e 5p. Você vai ter a excitação, que é sair do estado fundamental, que é esse estado 0. Ele vai ter um estado excitado, né? Sobe esses elétrons, depois eles descem. Essa descida que é o processo de emissão atômica, atomic emission, tá? Então, transições eletrônicas ou desexcitações são as que geram as linhas de emissão. Então, você tem que ter a absorção primeiro, no caso da emissão, proporcionada por um processo de calor ou energia elétrica, né? Aí eles absorvem, depois eles excitam. Um fenômeno muito comum observado no dia a dia são os fogos de artifício, né? Onde certos sais são usados, esse calor gera o processo de atomização, né? Por meio da pólvora lá, que explode lá no alto. Aí vai ter o processo de absorção, depois a emissão. Essa emissão que dá aquele festival de luzes e tal, né? Então, esse é um exemplo de espectrometria de emissão. A de absorção, uma fonte externa de radiação, passa no vapor do analito. Então nós temos o analito lá, né? Vamos ter uma fonte de radiação, e se essa fonte de radiação é de frequência apropriada, específica, a radiação pode ser absorvida pelos átomos do analito e assim promover os elétrons para os estados excitados. Então nós temos então o processo de atomização, aí vai ter lá os átomos naquele processo gasoso, né? Aquele aerosol. Aí você joga uma luz específica para aquele tipo de átomo que você quer investigar. E ali você consegue ter o processo de absorção, logo você pode usar a lei, né, de Lambert-Beer para fazer a quantificação. Ou seja, a absorbância daquele átomo vai ser proporcional à absortividade molar vezes o caminho óptico, por exemplo, né? Vezes a concentração. Né? Sabendo esses dois termos e sabendo esse, a gente consegue obter a concentração daqueles átomos lá. E o espectro, no caso aqui de absorção, né, é obtido dessa maneira, baseado, por exemplo, no caso ainda do sódio, né, nós teríamos as transições eletrônicas para os níveis mais altos, né, de menor comprimento de onda e maior frequência. Né? Então esse aqui seria essa transição aqui, seria de 0 para 5p, de 0 para próximo de 4, ou 4,2, por exemplo. Né? Essa segunda aqui seria de 0 para o 4p, né? De 0 para próximo de 3,8 electron-volt. E essa última aqui seria a transição de 0 para 2. Ou seja, a que vai ter menor energia e maior comprimento de onda e maior comprimento de onda e menor frequência. Então esse é para os átomos de sódio na fase de vapor. Então esse é o espectro de absorção do átomo de sódio, e esse seria, por exemplo, né, as linhas, né, dos níveis eletrônicos, né, do átomo de sódio.